realmente o estrangeiro está olhando para o Brasil, mas também, enfim, com o juro alto nos Estados Unidos, né? Muito se falava quando começou esse ciclo de corte de juros, que talvez isso pudesse piorar para a gente aqui do dólar ficar mais caro para nós brasileiros, né? Sim. Enfim, o que vocês estão vendo para câmbio? Afinal, tem mesmo espaço para o real se fortalecer? Ou ele pode ficar pressionado aí diante dessa queda de juros? Tem, Júlia. Assim, na verdade, a pergunta de câmbio é a pergunta que derruba todo economista, todo gestor, né? Porque a gente só sabe do câmbio no dia 1º, no dia 30, no dia 1º, só depois, né? Câmbio é a pergunta que é a casca de banana. Mas assim, a gente tá otimista, sim. Eu acho que o câmbio é um dos grandes touros aí, já falando no urso e touro, né, do ano, porque a gente acreditava que o câmbio poderia, ao longo do ano, por conta de um cenário mais desafiador no ambiente político no Brasil, no ambiente fiscal, um Congresso tendo que se contrapor a um governo mais gastador. A gente achava que teria mais importância um ambiente de um fiscal um pouco mais leniente nesse ano, geraria um ruído que poderia pressionar o dólar aqui no Brasil e o real se desvalorizar. Mas o que a gente viu foi uma melhora. Primeiro, a gente tirar esses ruídos fiscais ao longo deste ano foi extremamente importante, como eu falei, para o Prêmio de Risco Brasil. Então o Brasil melhorou muito por conta disso. O governo, a Fazenda fez um trabalho muito bom, conseguiu segurar alguns arroubos mais populistas de alguns outros ministérios, que é extremamente importante para a sustentabilidade no médio e longo prazo. Isso foi percebido pelo investidor, em primeiro ponto. Segundo ponto, a gente teve, sem dúvida, percebeu-se que o Brasil, não apenas agora, mas ao longo dos próximos anos, cada vez mais tem uma produção de petróleo sendo importante. Então, Petrobras e a produção, a venda de petróleo, a gente é net exportador de petróleo hoje. Então, o petróleo é muito importante para a gente. O petróleo, bem ou mal, num ano de relativamente, você continuar apertando juros global e um PIB global que foi na margem um pouco mais forte por conta dos Estados Unidos, você teve um petróleo girando por volta de 70, 80 dólares, o que é positivo para o Brasil. E a gente tem, ou seja, a gente tem uma balança comercial que a gente falava no começo do ano na Claritas por volta de 60, 65 bi, vai fechar o ano quase em 100 bilhões de dólares. A gente está falando em 95 bi de dólar, então é um volume de balança comercial absurdamente grande. Nossas contas correntes, nossas contas públicas estão extremamente positivas, nosso saldo de conta corrente está ficando menos negativo, apesar do FDI, do investimento direto ainda continuar caindo, né? Mas está entrando dinheiro no Brasil, sim. E a gente, quando olha o Brasil frente a outros países emergentes e no mundo, se eu tenho esse cenário, esse pano de fundo para o ano que vem que é mais favorável, eu continuo acreditando que o Brasil está bem posicionado. Então ele vai continuar atraindo capital, não só para a Bolsa, mas também um pouco para renda fixa, porque o diferencial de taxa de juros, se o mundo vai cortar os juros, o Brasil ainda é uma das taxas de juros mais altas, por mais que a gente já tenha começado a cortar, a gente está cortando gordura. A gente era aquele cara obeso que começou a perder um pouco de peso, mas tem bastante peso para perder, né? Que fez a bariátrica, digamos, vai. Então a gente tem bastante peso. Eu acho que isso é muito positivo para a saúde financeira do Brasil. E aí a gente vê, sem dúvida, o real como um dos grandes touros do ano, e eu acho que o real vai continuar se fortalecendo ao longo dos próximos meses, sim. O ambiente favorece isso. Infelizmente, guerras, isso começou desde a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Guerra acaba pressionando o preço de commodities, e a gente, Brasil, é exportador de commodities, não tem jeito. Então, infelizmente, por conta de motivos ruins humanitariamente falando, mas a gente tem preços pressionados de commodities. E isso favorece o Brasil, favorece a entrada de dólares, favorece interesse em países emergentes, consequentemente Brasil. Então a gente vê o real se valorizando. Hoje eu tenho apostas no real, aqui eu sou comprado em real, vendido em dólar, para os próximos meses no Brasil. Mas o que seria Sei que é difícil essa pergunta, mas o que seria um preço justo pro dólar real? Qual que é assim, Vinícius, essa é a pergunta de milhões, mas assim, a gente tem diversos modelos lá na Claritas. Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 20 modelos para tentar projetar o real, e cada hora a gente vê que um tá melhor, mas então tem 19 errados para um tá certo, né? Mas assim, a tendência de todos os nossos modelos apontam num real mais valorizado. A gente acha que um real por volta de 4,50 não é difícil de ser atingido ao longo dos próximos meses, 4,60, 4,50, que na verdade nada mais é do que a gente teve há um ano atrás, um ano e meio atrás. A gente tinha um real brigando mais ou menos por volta de 4,60. Esse ano mesmo a gente teve o real ali brigando assim por volta de 4,70 no otimismo, 4,60 e pouco, depois subiu de novo, voltou para os 4,90.
Então eu não vejo, eu não acho muito difícil a gente atingir isso. É óbvio que agora, no mês de dezembro, que é a pergunta do dia a dia, né? A gente tem uma sazonalidade que não favorece o real, porque a gente tem remessas de lucro e dividendos de empresas brasileiras, empresas multinacionais no Brasil que vão remeter lucros e dividendos para fora do Brasil. Então tem uma demanda compradora de dólar neste mês de dezembro que acaba pressionando um pouco o dólar aqui no Brasil. Mas mesmo com essa demanda, a gente tem um real a 4,90, gente. Tá baixo, 4,91, 4,92. Há um mês atrás eu estava com 5, há 2 meses eu estava com 5,10, 5,15. Então, mesmo com essa pressão já contratada, o excedente de balança comercial, o excedente de interesse por China, o pior ficou para trás, minério voltando dos $100 para $120, a tonelada, o petróleo acelerando, isso deu aquele pano de fundo, mais o cenário externo de juros americano acalmando, deu aquele pano de fundo para a gente olhar os melhores países no mundo posicionados para pegar essa melhora de risco, esse beta maior. E o Brasil, sem dúvida, é um deles, por isso que o real veio para baixo. E a gente continua, o dólar veio para baixo e o real se fortaleceu. Por isso que a gente acredita que esse ambiente vai continuar. Eu acredito que pelo menos até ali o final de fevereiro a gente pode ter esse dólar brigando ali no seu 4,70, 4,65, 4,70. Até ali eu acredito que ele possa ir. Ainda podemos ter um pouquinho de pressão até o Natal, então ainda vai ficar um pouquinho mais pressionado, mas eu acho que a gente tem uma tendência clara de valorização do real, o que também favorece aquela outra tese, né? De repente o mercado continuar a precificar mais cortes de juros. Se o real se fortalece, a gente pode ter um ambiente para de repente o mercado precificar um pouco mais de corte de juros. Precificar, não sei se entregar, mas precificar.